Olá, tá começando o 79º episódio do A Fonte 10 GHz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo beleza, estamos gravando. A gente gravou alguns domingos das últimas semanas, hoje na terça-feira, para mudar um pouquinho aqui o esquema. Que bom que gravamos na terça-feira, porque tem notícias bacanas sobre Apple Watch pra gente falar, né? Desdobramentos Sim. aí da última semana, da notícia que a gente deu enquanto ela acontecia aqui na segunda-feira passada. Mas antes disso eu quero saber do Felipe quantas vezes você xingou o seu computador, na verdade o que aconteceu pra você ter que fazer 2 vezes o seu vídeo de retrospectiva do ano que acabou de sair lá no Instagram. A culpa foi minha mesmo, erro meu, admito, mas não, acho que ainda pior, daí fiquei mais frustrado porque eu que fiz a burrice. Eu todo ano faço um videozinho retrospectiva, um slide de fotos, coloco uma música ali, e eu já vim editando esse há bastante tempo, já umas 2 semanas, eu tava lá na Europa ainda quando eu comecei a editar, e aí ontem à noite, quando eu tava dando aquela última olhadinha, né, pra já postar ele, eu deletei o projeto sem querer. Ah, não. Eu Como que isso acontece? Eu fui apagar outra coisa e o projeto do vídeo, que era o de recap, estava selecionado junto e eu não vi. E, nossa, e assim, não aconteceu com o projeto, mas é a segunda vez que eu deleto coisa porque estava selecionado junto. Eu já deletei conversa, porque às vezes eu ia selecionar para apagar e selecionava 2 sem querer e outra ia embora junto. Mas, assim, foi erro meu, e aí a hora que eu me toquei do que eu tinha apagado, eu falei, não pode ser. E aí, né, não tinha o que fazer, eu não tinha um backup, mas eu dei uma sorte, porque como eu já tinha quase terminado, eu tinha renderizado o vídeo pra ver como é que ia ficar. Então eu peguei o que já estava renderizado e editei em cima dele o que faltava, e aí deu certo. Senão, nossa, aí nem ia ter retrospectiva. Aí Nossa, não. Só chorar mesmo. A importância do backup, gente. 100%, 100%. Eu tenho um método de trabalho aqui, que eu tenho o Dropbox, eu assinei até recentemente o Dropbox, mas isso já vinha de antes. Todo o trabalho que eu estou fazendo, ele tá nessa pasta do Dropbox, porque o próprio Dropbox tem aquele backup que vai, se você mudar um arquivo, ele vai salvando as versões diferentes do arquivo. Sim. Isso já salvou meu bacon algumas vezes, assim, por bobeiras assim, né? Às vezes dá um brain fart, você deleta o que não precisa, ou, sei lá, não, preciso tirar isso aqui, vou tirar esse pedaço e vou salvar. Nossa, não era pra tirar, e agora, né? Ele tem esse versionamento que é importante às vezes. Sim, o próprio macOS faz isso com as coisas do iCloud, dependendo do documento, claro. Tem lá, você consegue ver as versões e aí dá pra você voltar. Já aconteceu comigo de às vezes também apagar só uma parte, selecionava tudo e deletava. Daí falava, putz. Aí ia lá nas versões, conseguia recuperar. Então, ter backup é legal e aproveitar esses recursos como esse do Dropbox, do iCloud, é sempre legal pra você não perder. Então, eu consegui, no fim das contas, postar meu videozinho, eu recuperei, mas dei sorte, porque eu não tinha backup, não, do projeto. Nossa, que desespero. A gente, por coincidência, gravou nessa última semana um episódio do podcast Secreto Não Secreto de Gigahertz, o link vai estar na descrição, e a gente toca nesse assunto, assim, o Rambo, sobre os perrengues de trabalho, né, episódios curiosos que aconteceram, alguns envolvendo isso, perda de arquivo, Flash adorava fechar do nada, então... Nossa. Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? É. Agora, eu vi que você agora tá usando os seus Ray-Ban Meta Glasses Stories, ficaram prontos com as lentes de grau? Ninguém te segura agora? Isso, agora ninguém segura, porque eu tinha comprado lá fora, só que como eu comentei em outro episódio, até dava pra colocar as lentes lá fora, mas aí ia levar mais tempo, precisava acho que de uns 10 dias, e eu não ia ficar tudo isso lá na Espanha, então não rolou, eu comprei a versão normal mesmo, e fui atrás de colocar as lentes aqui no Brasil. E para os curiosos, dá para trocar a lente dele normal. Eu levei numa ótica qualquer, não era nem uma autorizada da Ray-Ban. Olha. Na verdade, era uma autorizada da Ray-Ban, só que não era uma loja oficial, né, da Ray-Ban. E porque aqui em Londrina não tem, eu teria que ir para São Paulo, sei lá. Eu falei, não, vou levar na ótica que eu já conheço e tal, para ver o que eles falam. Cheguei lá, a mulher, ela pegou o óculos na mão e falou assim, o modelo, né, a engenharia do óculos é a mesma de qualquer Ray-Ban. Ela já bateu o olho e falou, aqui é o encaixe tal da lente, sei o quê. A gente faz rapidinho. Foi super rápido mesmo, em um dia tava pronto. Nossa. E deu certo. Nossa, foi muito rápido, eu fiquei super surpreso. E realmente,
justamente porque o modelo dele é todo... É projeto de Ray-Ban mesmo, e eu achei muito legal. Ela me explicou todo o processo técnico lá de óculos, que ela é uma pessoa que entende de óculos, né, a pessoa da ótica. E, em resumo, ele realmente é um Ray-Ban, porque... sei lá, eu como pessoa que só tá comprando aqui, falar, sei lá, né? Ele tem o estilo da Ray-Ban, mas às vezes a engenharia dele é toda diferente, fica um troço com eletrônico. Mas não, ele segue todo o modelo de óculos Ray-Ban, inclusive para troca de lentes. Então, achei bem curioso isso. Para quem tá afim de comprar, já tá a informação que dá sim para trocar a lente aqui. Você pode comprar lá a versão normal, trazer aqui pro Brasil, levar numa ótica, que eles conseguem trocar para você. Agora sim eu tô conseguindo usar, até escrevi um post lá no 95Mac falando aí como é que tem sido a experiência e tô para falar para você, né, o que eu já comentei, mas continuo reforçando isso, que está bem divertido. Não é um produto que mudou a minha vida, mas que é legal de usar ele. Achei curioso, até você brincou com o fato de que você... Quem diria que eu postaria uma selfie numa história minha aqui do 95Mac, mas aconteceu. Pois é. E dando uma espiada no catálogo mesmo, parece que são 2 modelos, né, que existem disponíveis para esse tipo de óculos. Um é o Wayfarer e o outro é o Headliner, que são modelos já históricos aí, né, coisa que já existe de catálogo mesmo. Eu fico pensando, eu sempre usei óculos com a menor quantidade de armação possível. Só a estrutura segurando o mínimo possível ali para a lente não cair no chão, nem ficar no de cima do nariz. Então eu tenho dificuldade de mudar essas coisinhas assim, então a menos que apareça um desse, eu dificilmente vou usar no dia a dia se eu chegar a ter a oportunidade de comprar, mas eu acho, tô bem curioso. E você tem usado no dia a dia desde que você pegou com as lentes? Como é que tem sido o experimento agora em casa mesmo, né? Em viagem, que são dinâmicas diferentes, né? Sim, eu tenho usado mais assim pra sair na rua, durante o dia, claro, né? Porque tem aquela, sair também à noite com óculos escuros é meio esquisito, então tem isso. Primeiro que é meio esquisito, segundo que daí a câmera dele também pra noite não é lá essas coisas, então nem adianta muito. Eu acabo usando mais durante o dia mesmo, que é quando dá pra fazer fotos legais com ele. E é curioso, porque é o que eu comento na matéria, e que eu também já falei aqui, ele passa muito por um óculos normal. Ninguém tem ideia de que você tá com um óculos que tem câmera, alto-falante, microfone. Eu mesmo desses dias estava no carro com a família, saindo para rolê de Natal, e eu tava no banco de trás, ouvindo música nos óculos. Eu até perguntei pra eles, vocês estão ouvindo alguma coisa daí? Eles falaram, não. E eu tava lá ouvindo música, podia estar ouvindo um podcast, então isso eu tô achando super legal, porque volta naquilo que eu falei de que às vezes você coloca um fone, você se isola demais do mundo, né? Você tá com outras pessoas, você não quer deixar de ouvir essas pessoas ou parecer que você não quer ouvi-las. E com esses óculos dá pra fazer isso. Porque, lógico, ele não isola o barulho, né? Você consegue ouvir tudo. Mas dependendo do momento, acaba sendo mais interessante do que você enfiar um fone ali e se desligar do mundo externo. Então, né, nesse rolê de família mesmo, eu tava ali com os óculos, às vezes eu queria ouvir um áudio, ver um videozinho rapidinho. Tava ali assistindo, ouvindo, sem deixar de prestar atenção no mundo afora, e ninguém nem tinha ideia que eu tava ali ouvindo outra coisa. Então, eu tô achando isso super legal. A qualidade do áudio realmente não é excepcional, não tem quase nada de grave, porque o negócio não entra no seu ouvido. Sim. Mas dá pra ouvir um podcast, dá pra ver um videozinho, dá pra se divertir, assim, com ele. Bem legal, bem legal. Eu fico no aguardo de mais conteúdos a respeito disso, enquanto eu não uso e não compro. Fica vendo. E eu achei curioso, que assim, comentarista de internet é uma espécie perpetuamente raivosa com tudo, né? Mas ainda assim, dá pra ver nos comentários lá do post que o pessoal fica bem com o pé atrás por conta do fato de ser da Meta, e acho que eles ainda têm um trabalho a fazer aí, se eles quiserem que isso emplaque de vez, né? A única coisa que eu penso isso é um recorte do mundo de tecnologia versus o mundo em geral. Será que as pessoas mesmo na CNTP, os muggles aqui, né, que seriam a gente, pensam nisso ou será que não, né? Fico curioso. Eu tenho essa impressão de que é um problema muito da galera ligada em tecnologia, porque a gente vive numa bolha, né, de justamente dos comentaristas e, enfim, a gente que trabalha com tech, a gente acaba, né, eu no meu threads mesmo, eu sigo a galera de tech, então as opiniões, elas são muito, talvez ali, enviesadas para esse lado mais preocupado com a privacidade, porque a gente tem essa preocupação. Mas, assim, conversando com os meus amigos, não teve um que levantou preocupação com isso. Todo mundo falou, que legal, queria, achei super bacana, deu vontade de comprar.
Então, acho que fora dessa bolha, o pessoal não pensa tanto assim. E eu mesmo, eu sou uma pessoa que, né, acho legal ter as coisas de privacidade, todos os recursos. Mas, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando, eu já tô no Instagram, eu já tô no Facebook, a Meta já sabe tudo que eu tenho. Eu vou esconder o quê do Zuckerberg a essa altura, né? Então, a gente fica nessa sinuca de bico, mas fica um pezinho atrás porque, pô, o negócio com câmera da Meta que tá ali com microfone. Para as outras pessoas, né? Para as outras Questão, pessoas, né? Exatamente. Em breve vai ter aí uma assistente com AI que vai ver coisas no óculos e vai te responder. Então, mais informações para serem enviadas à Meta. Mas a gente tá num mundo em que ele já tem muita coisa sobre a gente, né? Então, eu confesso que acabei me rendendo porque tá sendo divertido. Então, eu tô tentando não pensar muito nesse lado medonho da tecnologia. Beleza. Bom, fico no aguardo então de mais vídeos, mais conteúdo sobre isso. Enquanto isso não chega, a gente vai fazer que a gente tá acabando a temporada de For All Mankind. Saiu, foi o 7º episódio que saiu na última sexta-feira. Pra quem tá acompanhando e não quiser escutar esse capítulo, quem não tá acompanhando e não quiser, enfim, tem capítulo aqui do podcast, é só pular que a gente vai falar de Crossing the Line agora, o episódio mais recente aí de For All Mankind. Que, dando um spoiler rápido aqui sobre minhas impressões, gostei mais do que a média dessa temporada. Como é que foi pra você? Foi um episódio legal, episódio 7, acabei de confirmar aqui, então depois acho que serão 10, né? E o 9, de novo, é aquele episódio Brasil, então daqui 2 semanas nós descobriremos o que será o episódio Brasil, então não vejo a hora. Mas gostei desse episódio 7, Crossing the Line, porque tivemos aí, de novo, várias intrigas, vários confrontos, tivemos um desfecho daquela greve que estava rolando lá entre os funcionários que não são os engenheiros, né? A galera mais do fundão ali. Então, a gente teve uma negociação e, por fim, teve ali uma briga, né, entre os próprios grevistas, porque tinha alguns ali mais ferrenhos que queriam, né, apoiar a greve de todo jeito e aí teve todo aquele incidente também que enquanto eles estavam fazendo greve, o pessoal lá, a Daniel o pessoal tava tentando contornar para chegar lá no gerador e ligar de um outro jeito, e ainda assim chegaram lá, tinham roubado a peça, explodiu o negócio, teve um acidente, o que causou ainda mais conflitos, mas por fim eles resolveram a greve, porque a maioria decidiu se render ali, né, a aceitar as propostas da Helios. E, por fim, né, tivemos um plot twist no final, que este plot twist aí sim eu fiquei, tá bom, por essa eu não tava esperando não. E você tava esperando por isso, Marcos? Comente sobre este plot twist que tivemos. Achei bem legal, uma daquelas cenas assim, né? Tirando a série inteira, ela é meio brega. A gente não ignora isso, né? Tirando a breguice, né? E aí, você quer me ajudar a roubar um asteroide? Mó legal. Falei, vai ser legal, né? Até a trilha começa a empolgar, etc. Então, o que eu gostei desse episódio, primeiro, a estrutura dele, foi basicamente sobre uma coisa só. Teve o lance da Margot, que ela vai para os Estados Unidos, etc. Isso é uma coisa separada. Mas foi greve, foi, né, quase 100% ali rolou em Marte. A parte da negociação mesmo, essa é aquilo, você sempre bate na tecla de que tem coisas meio clichês assim, né? Você tem o time entre eles brigando ali, as dúvidas para quem vai querer furar a greve, não vai. Aí é um dos vários sentidos do Crossing the Line do episódio, né? Mas bacana, não esperava por isso. E estruturalmente foi perfeito, né? Enquanto o Dev conseguiu manobrar todo mundo para fazer o que ele quer, ele conseguiu identificar as pessoas que seriam as mais indicadas para fazer o que ele quer de um jeito secreto, né? Sobraram 3 ou 4 Exato. ali que vão fazer esse plano secreto. Achei bem bacana. A parte novelesca da Kelly Baldwin com o filho lá, e o negócio do macarrão. Tá, passou. Né? Sim. E uma que essa eu não consegui ignorar, porque a Leida foi lá é um canal que é tipo a Fox News, né? Foi montado pra ser daquele jeito mesmo. E pra dar entrevista Moscow Margot e não sei o que lá, nananã. A Leida deu entrevista, aí eu não entendi, ela chamou a família inteira pra ver a entrevista, ela ficou surpresa a hora que ela falou pra mulher que o Inferno mostrou o dedo. Exato.
Você se surpreendeu com o que exatamente? Foi o teatro, né? Exato, né? Nem tivesse ligado a TV pra ver. Exato. Eu achei engraçado. Se fosse ao vivo ainda, né? Tipo, só a família assistindo do outro lado, mas... Então, né? Mas foi muito engraçado. Ela, não, gente, desliga. Mas foi você que fez, você sabia o que você fez? Tudo bem que depois ela falou, nossa, eu fiz isso, não lembrava, mas ainda assim. Mas tirando essa parte, o que eu ri também é o canal NNC, né? Ao invés da CNN, né? É a Rede Blogo cobrindo ali alguma coisa. Mas tá aí, um episódio melhor do que a média dessa temporada. Sim. E agora a gente começa a ver qual que vai ser a reta final aí dessa história. Não dá pra prever o que vai acontecer, porque é sempre bacana, né? Não sei, das duas uma. Ou eles perdem o asteroide de algum jeito, ou conseguir capturar o asteroide vai ser o que vai dar base pro próximo salto tecnológico, pra próxima temporada, que eu desconfio que deva ser a última, mas isso a gente deixa essa especulação aí pra mais pra frente, porque, sei lá, tá faltando fôlego aí no que tá contando de história, mas temos as variáveis aí pro finalzinho. Foi um bom episódio. Foi um bom episódio e, né, Margo de volta aos Estados Unidos também foi interessante de ver e com certeza ainda vai ter mais conflito sobre isso, justamente porque literalmente a Leida queria Margo na prisão, então assim, vai ter mais confusão. Sim, e uma coisa, essa é uma ponta que eu achava que ia ficar meio solta e que eles estão começando a amarrar, que é o seguinte, eu falei, bom, tem o asteroide, tem um material lá raro, mas é o que mais identificaram até hoje que tem. Então não vai mais ser raro. O valor dele vai cair bastante e uma coisa que vai ficar... É que nem sempre aparece uma imagem de este aqui é um meteoro não sei o que lá, ele tem não sei quantos trilhões em diamantes. Se trouxer isso pra Terra, cada pessoa na Terra vai ficar zilhardária. Fala assim, aí o dinheiro vai perder completamente o valor, o negócio perde completamente o valor. Então isso ficando só meio que sob o controle da Helios... Ela tendo o controle sobre o material e ela definindo basicamente o preço e como é que vai ser o acesso, etc., aí sim dá pra ver um ângulo de negócio aí pra ideia funcionar. Mas tô bem curioso pra como é que vai ser o setup da próxima temporada se eles capturarem isso aí, porque eles já explicaram no começo qual que seria o benefício tecnológico de ter isso em grande quantidade pra fazer dispositivos, né? Exatamente. Reta final quase já. Muito bem, reta final, semana que vem a gente vai fazer o review de qual episódio, como é que vai chamar? Eu olhei e já esqueci. Legacy. Legacy, muito bem. Então, passado esse capítulo, vamos de volta aqui à programação normal, começando com os follow-ups em relação à última semana e follow-up do Beeper Mini, a novela que parece que, essa sim, parece que está se encaminhando para os últimos capítulos, e o Douglas Nevitz, comentando a nossa discussão do último episódio, falou que é inconcebível se tolerava uma empresa roubar um código, criar um esquema, enganar os servidores da empresa e a Apple ser punida por barrar o óbvio. Isso é em relação à investigação que alguns políticos falaram que vão querer abrir contra a Apple por conta aí do lance da Beeper Mini. Ele falou também que o caso da App Store também não desce o Douglas, porque é uma operação vertical da Apple, ela não tinha que ser obrigada a abrir para terceiros capitalizarem em cima da base de clientes dela. E que o erro da Apple, no caso, concordo 100%, foi insistir nesses 30%. Isso do Beeper a gente já falou várias vezes, que não tem como defender, porque foi legal como um exemplo de... Coisas de engenharia reversa são sempre legais de ver para mostrar, olha, dá para fazer isso, conseguir burlar o sistema da Apple, porque até então ninguém nunca ia imaginar que dava para burlar o sistema de ativação do iMessage, e eles mostraram, né, funciona, só que daí cobrar, vender como um serviço, aí já não tem como defender, e foi legal enquanto durou, mas... Aí querer processar a Apple por causa disso também já é demais, né? Os caras usando a engenharia reversa da Apple, o servidor da Apple e tentando vender como um serviço deles. Aí não dá mesmo, não tem como defender. E a própria Beeper já falou que, né, eles tentaram vários workarounds, várias alternativas, e a Apple tem fechado todas, então eles tá com cara de que vão largar a mão mesmo, e é isso. Do lado do processo, na verdade... Pelo que eu sei, não seria o pessoal da Beeper que estaria processando a Apple, mas uma investigação do Departamento de Justiça americano. Isso. E essa investigação é liderada ela é congressista democrata de Montana, eu acho que é a Amy Klobuchar. Ela está sempre envolvida em assuntos que têm a ver com anticompetitividade, ela pressiona muito as empresas, etc. Nesse caso, como a gente viu comentando aqui, acho que é exagerado querer que ela abra isso, né? Tipo...
Eu queria que o restaurante abra a cozinha dele para mim, para eu fazer minha comida e sair vendendo no restaurante. Não faz o menor sentido, né? Exato. Então eu acho que essa aí não vai levar a nada, mas assim, é uma sequência de pressões parecidas, e esse é o problema de serem parecidas. O negócio da App Store, o negócio do Beeper Mini, até o lance do Apple Watch, né? Porque são processos envolvendo ou patente ou anticompetitividade, isso se mistura e é categorizado como a Apple imperialista, quer impor os seus jeitos frente ao mercado, que é escravo dela própria. São coisas muito diferentes, né? Então essa aí do Beeper Mini. E eu achei curioso, né? Saiu uma enquete lá no 95Mac perguntando para as pessoas, e aí, a Apple tem o direito de, do lado dela, fazer uma modificação que desligue o Beeper Mini? E 75% das pessoas falaram que sim, que a Apple está certa. Te surpreendeu o resultado? Não me surpreendeu, primeiro, porque de onde a enquete veio, né, do 95Mac, eu imagino mesmo que a galera tá mais do lado da Apple, mas mesmo assim, de novo, pensando, né, no lado mais sério da coisa, eles exploraram uma falha de segurança do iMessage. Então, né, se há uma falha de segurança, que ela seja corrigida, né, e não que continue sendo explorada. Então, nesse caso, a Apple estava mais do que certa em fechar essa brecha, que, sei lá, poderia ser usada para coisas mais sérias, ou até, justamente, eu vi algumas pessoas comentando, pô, mas imagina agora o tanto de gente que vai criar conta para ficar mandando spam para os outros, para encher o saco via iMessage. Então, tem todos esses pontos. Então, a Apple realmente já não estava errada, né, em fechar, porque eles estavam abusando dos servidores deles, mas também pelo fato de que aquilo literalmente era uma brecha de segurança que alguém encontrou ali nos esquemas do iMessage. Uhum. Me surpreendeu um pouquinho, porque eu achava que seria justamente por conta dessa pressão de App Store, etc., que as opiniões são bem divididas, né? Muita gente está contra o que a Apple faz de regras da App Store, então achei que seria um pouco mais equilibrado, mas não. 3/4 aí do pessoal falou que isso mesmo, então tá bom. Agora, um outro follow-up / assunto já também é o lance do Apple Watch, né? De uma semana para cá, a gente primeiro entendeu melhor o que aconteceu que levou a esse banimento e tinha, né, o prazo que a Apple tinha para tentar reverter no tapetão isso aí, que seria pedir para o governo Biden reverter mesmo a ordem que ela tinha que parar de vender os relógios. Isso expiraria ontem, dia 25, justamente aí no Natal. O governo tinha sinalizado, até perguntado pela imprensa sobre isso, que estamos olhando muito de perto, analisando cuidadosamente, mas dava para imaginar que esse seria o desfecho, senão acho que a gente teria visto mais movimentações, né? Aí eles lançaram uma cartinha aos 45 do segundo tempo que está no guardanapo, não, e pronto, né? E passou. A Apple, claro, falou que vai seguir investigando soluções técnicas e legais para a situação, mas nesse momento uma coisa meio inédita. Agora sim é inédito que nesse momento não está à venda mesmo o Apple Watch, esses dois modelos nos Estados Unidos. Exatamente. Se você abrir lá o site da Apple nos Estados Unidos, você já não encontra mais nem o Series 9 e nem o Apple Watch Ultra 2. E eu tava olhando na loja de refurbished, eles também tiraram os modelos antigos. Então, Series 8, 7, que tem também lá o oxímetro, e é por essa patente que eles estão levando todo esse processo de banimento, também foram retirados. E agora a Apple, pelo menos nas Apple Stores, também não tem mais unidades disponíveis. A Apple está proibida de vender, pelo que agora ficou mais claro. As autorizadas, né, sei lá, revendedores, Best Buy, qualquer outra loja que venda a Apple, eles podem vender o restante dos estoques, mas como a Apple está proibida de importar para os Estados Unidos, ela não pode mais distribuir para os terceiros. Então, assim que acabar o estoque nas outras lojas, acabou, não tem o que fazer, não tem mais de onde pegar esses relógios, aí realmente não vai ter mais como comprar Apple Watch nos Estados Unidos. Por enquanto ainda dá para ir nas lojas, tentar encontrar em alguns outros lugares que não seja Apple Store, mas também é um cenário que, se isso não for resolvido logo, já deve acabar os estoques e aí sim vai ficar difícil para encontrar Apple Watch lá fora. E outra dúvida que foi respondida durante todo esse processo é que isso vai afetar até a garantia, porque a gente até considerou que, não, porque tem o direito do consumidor e tudo, mas não, como a Apple está 100% proibida de importar os relógios e as peças, ela também não vai poder prestar reparo, substituição. Eles até emitiram uma nota falando para os clientes que quem comprou vai conseguir o reembolso até data X,
mas a troca já não é mais possível porque a Apple já não pode mais comercializar esses modelos. Então a situação tá bem pesada lá para a galera da Apple. Tim Cook deve estar perdendo os cabelos porque o assunto é realmente sério, realmente aconteceu e o Biden já disse que não vai reverter a situação em favor da Apple, então a briga aí agora vai ser ou a Apple chegar num acordo lá com a Massimo, até hoje eu não sei qual que é a pronúncia dessa empresa, ou a Apple desenvolver aí uma atualização de software que já tem até alguns rumores de que a Apple está fazendo isso, que ela está dando algum jeito de criar uma atualização do WatchOS que ou vai desligar o oxímetro nos Estados Unidos e aí vai continuar vendendo os modelos, ou vai mudar os algoritmos usados para calcular o nível de oxigenação do sangue, para daí tentar argumentar que a gente não está mais usando a tecnologia deles, fizemos uma tecnologia diferente. Eu acho bem provável que para voltar logo às vendas, que a Apple só desligue o oxímetro e aí daqui uns meses, quando eles inventarem um outro algoritmo, aí volta. Porque senão a gente sabe, sei lá, quanto tempo que eles vão ficar sem vender Apple Watch no maior mercado deles, né? Eu fiquei bem surpreso com a parte de manutenção disso não está disponível também, até como eu comentei na semana passada, né? Aí sim, os clientes estão sendo penalizados por uma briga que não tem nada a ver com eles, né? Eles já compraram o negócio, já passou, né? Pode ser algum tipo de garantia de que a Apple não faça nenhuma coisa do tipo usar a manutenção como venda, sei lá, que é uma coisa que eu acho que ela não faria, porque ela, nesse quesito, é bastante responsável, então não veria ela fazendo isso. Esse processo, e eu fui me informando sobre isso, já escutei diversas discussões a respeito disso também, então, por exemplo, no Accidental Tech Podcast eles falaram, e uma coisa que eu não sabia, que uma parte do processo envolve o fato de que a Apple contratou um monte de gente da Massimo, eu não sei se é Massimo ou Massimo. Eu vou achar uma entrevista com o CEO enquanto a gente grava aqui e vejo como é que ele pronuncia, mas vamos falar Máximo. E que ela contratou diversas pessoas de lá, então mesmo que ela não fosse usar a patente, ela usaria o conhecimento dessas pessoas, até dessas pessoas falarem assim, desse jeito aqui vai ferir a patente, mas desse outro jeito aqui, tecnicamente não vai ser um problema. Então que a Apple usou muito desse tipo de conhecimento e durante o próprio processo, a Máximo tentou de várias formas fazer com que as patentes dela fossem válidas e a Apple conseguiu contra-atacar e invalidar essas patentes dela. E aí o negócio só deu certo quando a Máximo mudou de estratégia e passou a falar sobre roubo de segredos proprietários de negócio. Aí não era sobre patente exatamente. Aí que ela conseguiu ver e desenrolar um pouquinho essa história. Então, é o tipo de coisa que assim, né? Dá pra fazer um paralelo com Fortnite, por exemplo, e se você me perguntasse no começo da briga, eu falaria, não, eles não vão ficar, sei lá, 3 anos sem estar na App Store. Uma hora eles vão ter que acabar cedendo porque você tá deixando de ganhar muito dinheiro com isso. No caso do Apple Watch, eu acho parecido, não consigo imaginar um mundo em que ele passe muito tempo sem estar à venda nos Estados Unidos, mas até a semana passada eu não imaginava um mundo que ele não estivesse à venda nos Estados Unidos, né? Então, a Apple pode ter que adotar uma linha de tipo falar que não negocia com terroristas, doa quanto doer, doa quem doer, perca o dinheiro que ela for perder nessa situação, se ela criar um precedente em que ela admite derrota, ou que ela é derrotada mesmo por algum tipo de decisão, vai pagar lá o que a Máxima está pedindo, sei lá, né? Aí todo mundo vai ver sangue na água, vai pra cima dela com a mesma estratégia, que é o que eu disse sobre o caso do Google. O Google ganhou lá, a parte do Google perdeu o processo contra a Epic Games, vão tentar fazer a mesma coisa com a Apple quando o assunto for App Store. Então essa é uma situação inédita e delicada, e não invejo o pessoal lá que está perdendo o sono e tendo que trabalhar Natal, Ano Novo, fins de semana e feriados para tentar reverter de algum jeito. Imagino uma solução técnica que isso seja mais possível do que a Apple pagar isso aí, por conta do que eu acabei de falar, mas até onde essa solução técnica vai, o tribunal vai falar, não, beleza, agora é um jeito completamente diferente. Não sei, né, o quanto isso é possível, porque o sensor é a mesma coisa, né? E tem a questão de assim, tudo bem, vocês vão soltar um update que nesse meio tempo desabilite o oxímetro dos relógios. Como é que você vai garantir que isso seja instalado nos relógios, né? E eu acho que essa é uma pergunta que vai ser feita no tribunal. Tá, você força um update, o relógio para de funcionar? Não para, porque a instrução está lá de que
ele só vai ser atualizado a hora que a pessoa quiser, ou enfim, né? Eu deixo ligado automático o update e nunca acontece no Apple Watch, então o que dirá uma coisa que seria obrigada por lei de acontecer. Não sei se a Apple tem ali um botão vermelho que ela possa apertar e remotamente forçar um update assim que botar para carregar, sei lá. A solução técnica não é uma solução, né? Então, curioso pelos próximos capítulos disso aí. Eu acho que eles devem ter um botão vermelho lá pra ou forçar um update, ou sei lá, fazer o aplicativo do oxímetro desaparecer de todos os relógios da noite pro dia. Mas eu chuto que eles vão fazer alguma coisa, uma solução a curto prazo pra tentar trazer o relógio de volta pras lojas. E aí a longo prazo troca o sensor ou muda os algoritmos, alguma coisa assim pra garantir que eles resolvam isso sem de fato ter que fazer um acordo lá com a Máximo para dar dinheiro para eles. E lembrando que essa nem é a primeira vez que o Apple Watch está envolvido numa disputa de patentes, porque teve a Livecore também, que estava numa briga bem parecida com a Apple, que a ITC também determinou que ela tinha infringido patentes da Apple, só que eu não lembro nem que pé que terminou aquela história, porque não chegou a dar um banimento nas vendas como aconteceu agora com as patentes da Máximo. E foi a mesma história, porque a Livecore, ela disse que ela tinha feito lá, patenteado o sensor de ECG no pulso, e aí a Apple começou a contratar um monte de engenheiro da Livecore, e aí a Livecore disse que foram vazados, né, segredos industriais, coisas assim. Então, bem curioso ver que é bem isso que você falou, porque se acontecendo agora com uma, abre precedente para várias outras empresas irem para cima da Apple e falar, tava roubando meus engenheiros, tá roubando minhas patentes, e aí vira essa grande confusão. Que dor de cabeça pros advogados lá de Cupertino. Totalmente. E o agravante é que a Apple fez reuniões com a Máximo para incorporar a tecnologia, tentar licenciar, etc. Não rolou o acordo, eles fizeram mesmo assim. Exato. Então curioso, mas vai ter links aqui na descrição. Só um adicional aqui em tempo real, porque eu abri o Slack e o Chance Miller, ele foi no Apple Store para ver, e tá até esquisito, porque onde tem aquelas mesas do Apple Watch tá tudo vazio, e acho que eles tiraram as imagens de marketing do Apple Watch das lojas, então tá parece até um clima meio mórbido, assim, parece que alguém morreu, sabe? Bom, se eles tivessem já displays prontos do Vision Pro, era uma perfeita oportunidade para deixar ali, né? Pelo menos nas paredes ali, cumprir tabela, que nem, sei lá, botar receita de bolo quando tinha que tirar a notícia do jornal. Nossa, sim. Muito bem, vai ter links a respeito disso na descrição do episódio. Agora eu quero repercutir com o Felipe aqui uma coisa que a gente já citou algumas vezes aqui, mas apareceram 3 notícias parecidas de assuntos de bastidores, mas antes disso, eu vou tirar a minuta do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo o jeito de você navegar de um jeito mais seguro, mais privado, especialmente para você que está viajando aí nas férias, etc. E é o seguinte, se você for viajar ou está viajando, você já se conectou ao Wi-Fi do aeroporto, do hotel, do avião, da lanchonete ali da esquina, do restaurante, sei lá, da praça pública. E os seus dados, eles podem ser observados, podem ser coletados no site que você acessa, por quanto tempo, os aplicativos, servidores, streamings, para cada um dar o destino que quiser, porque vai estar nos termos de uso. Podemos fazer isso com seus dados. Com a ExpressVPN, isso não acontece, porque a sua conexão passa a ser criptografada. Nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN sabe o que está fazendo, o que você está acessando, e privacidade nunca é demais, né? Dizemos isso depois de ter falado sobre o Meta Ray-Ban. Mas é o seguinte, se você acessar expressvpn.com/afonte, você vai ter um mês para testar de graça a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no iPhone, no seu iPad, no Mac, no roteador de casa, se você quiser usar em casa e proteger de uma vez só a conexão de todo mundo, na Apple TV agora, porque tem suporte a VPNs na Apple TV, ou na TV mesmo, aparelho, dependendo do modelo. E aí, para contratar o plano anual, você vai ter 15 meses, vai pagar por 12 e vai ter 15 meses. E o bacana dela é que você não perde velocidade na conexão, eles investem muito em velocidade da conexão. E para streaming isso é bacana também, porque você passa a acessar os catálogos dos países pelos quais você resolve rotear a sua conexão, que é diferente do catálogo aqui no Brasil. Eu uso todo dia para fazer isso, não me arrependo, confio muito na ExpressVPN e vale a pena você conhecer. Vai lá em expressvpn.com/afonte, um mês de graça, depois 3 meses de graça a mais para assinar o plano anual.
Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, uma coisa que a gente viu acontecer ao longo dos últimos anos em doses homeopáticas, mas que intensificou agora, me parece pelo menos, é o fechamento de lojas. A Apple, me parece, não faz muito tempo fechou o que era a primeira loja que ela abriu na vida, que foi a que serviu de modelo para provar o conceito de que estava para ter uma loja e etc. E só nessa última semana ela confirmou que depois de 15 anos vai fechar uma loja no Havaí e vai fechar, mais importante ainda, a loja da sede primeira dela lá do Infinite Loop. Então, eu vi a notícia Apple Infinite Loop vai fechar. Eu falei, meu Deus! Não, é só a loja, que eles chamam de Apple, né? Não chamam de Apple Store. Mas também é tão simbólico, eu acho, quanto o fechamento aí da primeira loja. E a gente vai falar já sobre êxodo de funcionários, que é o mesmo bololô, eu acho. Mas ainda assim, que coisa, hein? Pois é, já é uma tendência mesmo. Esse ano eles fecharam algumas lojas, porque a gente sempre está acostumado a cobrir Apple abre loja em tal lugar, Apple chega em tal lugar. E esse ano a gente viu várias notícias de Apple tá fechando tal loja. A notícia deles fecharem a primeira loja para mim foi uma baita surpresa, porque, para quem gosta da marca, era um marco, né? Era uma coisa legal de, sei lá, e falar, visitei a primeira loja, eu já vi muita gente postando isso, né? Tô na primeira Apple Store. E, sei lá, como marca, eu acho que é interessante você manter a primeira loja física sua com um motivo de orgulho, até de talvez tornar uma loja diferente. E não, fecharam. Aí agora estão fechando uma loja lá no Havaí. E, pelo jeito, até nem a Apple Infinite Loop, né? Que também eu levei o mesmo susto que você, porque eu li a manchete e vi Apple Infinite Loop fechando. Eu falei, o quê? É só a loja, mas mesmo assim, fico muito triste porque já não... Eu comentei isso quando eu fui lá para os Estados Unidos, que a gente até falou sobre no A Fonte. Já não tem muita coisa para fazer lá nos campos da Apple como visitante. Você não pode ficar perambulando muito lá, que senão o segurança já te vem encher o saco. A loja era o único motivo para as pessoas realmente poderem chegar lá pertinho, entrar lá, dar uma olhada. Aí agora, nem a loja não vai ter mais. E era uma loja muito pequena, assim, eu entendo que era uma loja pequena, mas quando eu fui lá tinha até bastante gente, porque é uma loja que atrai curiosos, justamente, acho que é um ponto turístico. Isso que, de novo, a Apple nem dá a atenção que ela poderia dar para essa loja, que ela poderia transformar aquilo lá num museu, num negócio super especial, e não, realmente só uma Apple Store. O que tem de diferente lá são as camisetas, mas essencialmente é uma Apple Store, e acabou. E o Tim Cook tá fazendo as contas esse ano e cortando tudo que dá, pelo jeito. É assim, a Apple passou por um momento de explosão explosão, né? Que termo horrível. De um momento de aceleração para abrir as lojas, de inauguração das lojas, que foi intenso lá de 2005 até 2010. E aí, eu tô vendo um gráfico, vou deixar isso na descrição aqui. O gráfico vai até 2015. Então, em 2005 eram 116, até 2010, 317. E aí, depois para 2015 foi 463. Um monte ainda, mas não dobrou de novo, né? Hoje em dia, a estimativa é que sejam umas 600 lojas, mais ou menos, aí pelo mundo. Então, de 2015, em quase 10 anos, aí sim, aumentou, ela segue aumentando a quantidade. E faz sentido você, especialmente nos Estados Unidos, que cada cidade tem 3, 4 lojas. Tem cidade que não tem, etc., mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Você observa, né, especialmente se for hora de você apertar algum tipo de cinto e falar, tá, dessas 4, qual fatura menos? Essa aqui? Então, ok, vai continuar com 3 ainda, mas você corta diversos custos aí associados a varejo, que é uma coisa que é bastante custosa. Então, desse ponto dá para entender, mas eu não sei se é a parte histórica, você falou, da primeira loja, né? Pode virar um museu por ser a primeira loja. Você mantém como era desde o começo, que é bem diferente e mais legal do que hoje em dia as boutiques verdes aí, que são as lojas da Apple Store, as lojas da Apple, né? Então, restaurar para como é que era antes poderia ser mó legal. Não, fecharam. Essa do Infinite Loop também, pode ser que ela não seja nada rentável, mas também é uma coisa histórica, diferente, né? Então, é curioso isso estar fechando. A gente pode observar ao longo desse próximo ano aí como é que vai ser, porque um contraponto disso, eu até escrevi sobre isso recentemente no Mac Magazine, é que nesse ano, por exemplo, teve fila de iPhone, não na época daquele auge absoluto, mas teve mais fila do que nos últimos anos.
Porque a pandemia já passou, etc. O iPhone por si só, eu acho que não foi tão empolgante nesse ano para justificar um aumento de fila, então quer dizer que as pessoas estão mais dispostas a ir na loja, a ver como é que é, né? E tem aquele lance de, pô, é isso que você falou, você vai na loja, tira uma foto, você... Eu, quando viajo, assim, das vezes que eu passei no Apple Store, eu comprei coisa nunca, assim, 2 vezes na vida. Já visitei um monte, mas é lá, você tem uma relação mais próxima, você fica imerso na identidade da Apple, e a gente gosta disso, então a gente se sente bem. Então é uma coisa que você dá menos oportunidade de viver essa experiência, é estranho. Vamos ver como é que vai ser aí no próximo ano, se mais vão abrir, algumas vão fechar, mas se as que fecharem forem por, tipo, a da Quinta Avenida, imagina fechar? A gente vai manter aquela uma que tem no Brooklyn, outra que não tem não sei onde, e fechar da Quinta Avenida. É inimaginável, né? Então, Pois é. Da parte de importância, não de rentabilidade, mas de fama, fechar a primeira loja e a da sede deles, a primeira, eu achei bem parecido. Eu fico meio triste, porque nesse sentido eu acho que a Apple, ela já era um pouco, mas tá ficando uma empresa cada vez mais chata, justamente porque, sei lá, você pega outras marcas, seja... Vamos usar aqui, fast food, McDonald's. Cara, tem lá o Macmeal da Paulista, que eles literalmente fizeram questão de chamar de Macmeal porque era a loja número 1000. A Apple parece que ela tá meio nem aí pra essas coisas. Tipo, é só mais uma loja. Não importa se é a primeira, não importa se é a loja da nossa sede original. É só mais uma loja, não tá dando dinheiro, vamos fechar e é isso aí. Então, isso eu acho meio chato. Agora, a gente tá falando de corte de custos e tal. Mas pensando do lado dos executivos da Apple, se livrar de lojas físicas é se livrar de gente reclamando de sindicato, né? Que é uma questão aí que tá crescendo cada vez mais. Pode então, ser. também não me surpreende ver a Apple fechando aí algumas lojas físicas justamente para diminuir a dor de cabeça com greve, sindicato. É outro ponto a se pensar. Uhum, pois é, né? Na cola do For All Mankind dá pra ver que dá pra ter vários subterfúgios e jeitos aí de você desincentivar que rolem isso aí. E uma última coisa só sobre isso também, antes de passar aqui pro próximo assunto, é que pra mim, pelo menos, parece que as lojas da Apple vivem uma crise de identidade pós Angela Arendt, que era todo o lance lá, de marca ultra super premium, de experiência, revitalizar, etc. As lojas ficaram bonitas, mas meio estéreis mesmo assim, sabe? É tão plástico e artificial que não é mais convidativo como era quando era mais nerd, não sei. Então, logo que a Angela Arendt saiu, a Apple teve uma dificuldade, até tinha plaquinha na porta, compra iPhone, promoção, né? Tava aquela coisa bem varejão assim mesmo, que não tinha nada a ver com aquela estética Johnny Ivística e super rebuscada. E de lá pra cá não aconteceu muita coisa. Muitas foram reformadas para ter esse mesmo visual, mas não teve nenhuma evolução na história. Na história que eu digo assim, da Apple contar a história do para que serve a Apple Store. Então, pode ser que com o fechamento isso volte a ser um assunto lá para pensar, tá, para que serve a loja? O que é a loja? E isso vire também como elas devem parecer, novas que abram do jeito diferente, não sei. Tem esse ponto aí também. Exatamente. É muito... Eu já comentei isso outras vezes naquele episódio que a gente falou, né? Uma feira dentro da Apple Store. Acho que para mim o maior problema das lojas da Angela é que ela veio da Burberry, né? Então ela tentou trazer essa estética Burberry para as lojas da Apple. Mas a Apple, por mais que aqui no Brasil a gente tem essa imagem de Apple, uma coisa super gourmetizada, um celular custa 10 mil reais. Mas lá fora, pra eles, é uma loja de eletrônico. É uma loja que você vai pra comprar um cabo de $30, sabe? Então, você vai numa loja pra comprar um cabo, que você tem que esperar o atendente vir te dar bom dia, te levar e mostrar. Não, às vezes você só quer chegar lá, comprar e ir embora, sabe? Pra fazer isso na Apple, ultimamente tá horrível. Como experiência com quem foi lá na Espanha, lá na loja da Passeio de Graça pra comprar... Eu comprei pulseira HomePod. Nossa, é um saco, porque você chega lá já sabendo o que você quer, aí é uma enrolação, aí você tem que sentar na árvore, tem que esperar, que daí o vendedor vai, uma coisa tá de um lado da loja, outra coisa tá do outro. É uma loja que tá muito complicada pra você comprar, sei lá, uma pulseira de $50. Então, a loja é bonita, ficou, né, toda gourmetizada, assim, mas... Eles não vendem coisas que justifica você ter... É diferente você pegar uma Burberry, que é uma roupa super cara, que aí você vai lá, é uma loja que é vazia, que tem um atendimento todo diferenciado, para daí sim você ser levado para um canto, sentar,
pra uma loja que é cheia de gente, que a galera só quer comprar e ir embora. Então, ficou mesmo um limbo aí desde que eles fizeram essa reforma e agora não tem mais a Angela. A Apple, ela deu uns passos pra trás pra voltar mais pra aquela ideia do varejo, mas ainda assim, realmente, a experiência não é a mesma daquelas Apple Stores pré-Angela. E ela, na Burberry, ela fez o nome dela porque a Burberry estava sendo usada por pessoas que a Burberry não queria que usassem as roupas dela, então a Angela Ahrendts ficou responsável por revitalizar a marca e ela usou a revitalização das lojas para ajudar a passar essa imagem diferente. Então o trabalho que ela fez lá, da parte de comunicação, de marketing, foi muito bom. Foi o que fez ela ser contratada pela Apple para basicamente fazer a mesma coisa. Tira a nerdice da loja e traz boutique, traz experiência, traz rebusques, não existe palavra, mas vocês entenderam. Então ela fez a lição de casa dela, funcionou. Mas a hora que a Apple precisou, isso funcionou na hora errada, que foi a hora que desacelerou a venda de iPhone, e aí precisou ter uma pegada mais quer pagar quanto do que boutique. E essas coisas não ornaram, ela acabou saindo, né? Enfim, vai ter link na descrição para isso, para quem quiser ver também sobre o fechamento das lojas. Mas um assunto que eu quis colar nesse aqui é o seguinte, a gente falou também sobre fechamento de vagas, algumas demissões, o pessoal saindo da parte criativa da Apple, e mais uma pessoa bem importante também lá de design saiu da Apple depois de 20 anos, e essa matéria foi escrita por Felipe Espósito do 95Mac, então diga lá para aprender com você o que rolou. Pois além de lojas fechando esse ano, acho que foi um recorde de executivos importantes da Apple deixando a empresa. Ainda algumas semanas atrás, a gente tinha comentado lá sobre o cara que inventou, né, um dos executivos que estava por trás ali das patentes do Touch ID, do multitouch do iPhone, tinha saído da Apple, tinha um outro vice president ali de design que também está deixando a Apple, e agora o Peter Russell Clark, ele era um dos chefes de design mais antigos da Apple, trabalhava ali naquele time pequeno do Johnny Ive, então é um cara do alto escalão do design da Apple, trabalhava com o Ive, com o Evans Henke, toda aquela galera que inclusive também já foi embora. E agora é a vez dele. Ele, assim como o Johnny Ive, o nome dele está em várias patentes da Apple, patente de iMac, iPod Nano, MacBook Pro, MacBook Air, iPhone, iPad. Ele tem mais de 1000 patentes da Apple no nome dele e agora ele está saindo da Apple. Segundo, já foi até confirmado pela Vast, que é uma empresa de tecnologias espaciais. Ele vai servir como conselheiro dessa empresa. E tá estranho, né? Ver esse monte de executivo grande aí do alto escalão saindo. Mas também, né? Já depois de Johnny Ive e Evans Henke, e mais uma pessoa do design saindo que reforça que o design da Apple, como diria Marcos Mendes, o design da Apple está morto. Porque tá todo mundo abandonando o navio. É uma pena. Existe um jeito, eu vou tentar ser otimista antes de falar o que eu penso, tá? Existe um jeito de olhar para isso que é o seguinte: renovação, pessoas lá dentro que vão ter a chance de preencherem esse vácuo deixado, etc, etc. Mas a verdade é que eu não acredito nisso, porque você teve dá pra dizer, uma escola montada pelo Johnny Ive com uma equipe que estava lá há 20 anos trabalhando junta. Isso é tipo um time de futebol, se não envelhecesse o pessoal, ou o entrosamento que o pessoal vai ter para jogar, né? Fica imbatível. Então eu acho que é parecido. Existe o perigo, sim, e isso acabou acontecendo na Apple, de tudo acabar ficando meio, assim, tudo em velocidade de cruzeiro. Tá tudo rolando sozinho, você não tem que mexer em mais nada. Aí começa a ter as ideias cretinas, tipo teclado borboleta, tira a porta de Mac, isso foi uma bobagem, foram erros aí, que foi preciosismo de design, acima até da importância de funcionalidade, mas ainda assim eu não consigo olhar e ter otimismo sobre tanta gente saindo, porque você perde até a parte do histórico cultural mesmo da empresa ali, de por que a divisão é daquele jeito, por que é organizado daquele jeito. Dá pra falar, então tudo bem, então quem não sabe das limitações vai poder fazer coisas novas. Tá, acredito a hora que eu vir, né? Mas até agora, e já faz o quê? O Johnny Ive saiu, foi em 2019, se eu não me engano. Foi depois que anunciou o Mac Pro, aquele Mac Pro ralador de queijo. Sim, verdade. Que as bolotas de trás lá foi ele que ajudou a fazer. Isso, e aí depois daquilo lá ele foi embora.
O que veio depois dele? Acho que os AirPods Max já eram com ele, não tenho certeza. Eu sei que o Vision Pro certamente não, mas o Vision Pro é baseado nos AirPods Max e todos os projetos começaram quando ele estava lá ainda. Eu lembro que ele não assinou os AirPods Max, mas depois saiu uma reportagem falando que ele trabalhou nos AirPods Max. Sim. Porém, o último, da época que a Apple fazia aqueles vídeos com o Johnny Ive, o último vídeo dele é o do Mac Pro e do Pro Display. Esse foi o último produto, assim, com a voz dele. Isso até eu e o Rambo fazeremos o que foi da Dynamic Island, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ver. É verdade. Ficou muito bom. Mas o último ficou divertido, mas o último oficial mesmo foi isso. E o próprio o Vision Pro também, né? Isso foi um projeto de anos e anos lá dentro. E o pessoal, antes de sair o Vision Pro, a contribuição do Johnny Ive para o projeto foi trazer humanidade, foi pensar em formas que a pessoa não ficasse ali imersa e isolada do mundo e o mundo sobre ela, não sei o que lá. Hoje a gente olha para o Vision Pro e fala, tá, entendi, o negócio dos olhos na parte de fora, ideia dele, e uma coisa é teoria, outra é prática, como é que funciona, etc. Mas até hoje os produtos têm dedo dele, né? E vão seguir tendo mesmo sem ele, sem a equipe por lá. A diferença é que a Apple corre o risco de virar ou uma banda cover de si mesma, tentando fazer as coisas que deram certo lá no passado, ou pior, não saber o que fazer e não fazer nada, né? Vai ter tentativa e erro, beleza, mas espero que em algum momento essas tentativas e erros comecem a ver alguns acertos criativos mesmo. Mas eu não, com tanto de gente saindo de lá, é arriscado, né? Porque a pessoa, 20 anos, beleza, já cumpriu todos os objetivos que ela tinha de carreira, já tá podre de rica, nunca mais vai ter que pensar num boleto na vida. Olha que maravilha. Ela quer desafios novos, ok, né? Mas sai um, sai outro, sai outro, sai outro. A mensagem que eu entendo é assim, tá, não tem desafio novo lá dentro, né? E tem isso também, né? Sai e a gente não vê nenhum grande nome entrando. Porque literalmente só tá saindo gente. Sim. Mas eu tava até pensando, o que a Apple faz? Compra Love From? É o único jeito de trazer de volta. Porque que estúdios de design hoje em dia, de coisa de grande consumo, existem? Não tem. Você tem as boutiques que fazem coisas pequenas, tem, por exemplo, do Stefan Sagmeister, que não é designer, ele é designer gráfico, não é de hardware. E você tem, em outras empresas, talentos isolados, mas você não vê aí nada do estilo que foi a quebra de paradigmas do iMac, do próprio iPhone. Não tem, né? Até as coisas ruins hoje são copiadas, tipo os AirPods, que até a gente acostumou, mas é meio feio, né? Especialmente o grande lá. E o mercado inteiro migrou meio para isso. Tinha os da Samsung, que era só aqueles feijõezinhos de ouvido, que não seguiu muito, que é interessante, mas ainda assim, até as ideias ruins são copiadas hoje em dia, o que mostra que está faltando uma criatividade conceitual aí, que vem lá de dentro, o pessoal quebrar mesmo o que rola para fazer uma coisa nova. Queria, mas não vejo não, uma pena. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece, mas eu também não estou muito empolgado aí com o futuro, não só da Apple, mas o futuro em geral da tecnologia, pelo menos nesse curto prazo, tá meio chato, tá tudo meio parado, meio desanimador. E agora uma observação sobre essa matéria para quem entrar lá no 95Mac. Esta foto do Apple Park fui eu que tirei. Olha, que legal! As que eu tenho do Apple Park eram um furo no chão e fotos tiradas de muitas gruas entre as grades só, assim. Bem isso. Mas que legal, ficou bacana, parece foto de divulgação mesmo. Bom, a gente vai voltar agora a falar do Apple Watch, mas olhando pra frente, o que é sempre mais legal, né? Acabamos de ser pessimista, vamos ser otimistas, olhar pra frente agora, porque parece que, estamos reclamando aqui que não vai ter design novo, parece que vai ter design novo. Talvez das pulseiras somente, talvez não, mas o rumor é que depois aí de 10 anos quase de lançamento do Apple Watch, é possível que a próxima geração quebre a compatibilidade com as pulseiras que existem hoje em dia. Já tem pessoas se desesperando muito antes da hora sobre isso, mas é o tipo de notícia que eu olho e penso, tá, isso uma hora ia acabar acontecendo. Não sei se é verdade ou não, se é para esse ano ou não, mas ia acabar acontecendo. E eu, como não tenho muitas pulseiras, penso, ok, se eu comprar o relógio vai vir com pulseira, beleza, mas certamente você que tem muitas pulseiras, acho que talvez veja de um jeito bem diferente. Eu vou ficar bem triste se acontecer, porque eu tenho uma caixa com... Eu devo ter umas 20 pulseiras de Apple Watch aqui em casa, e eu tenho desde daquelas mais simples até a Milanese, aquelas trançadas, pulseiras de couro que são bem caras, e aí eu penso, putz, tem que comprar tudo isso de novo.
vai ser triste. Só que, pelo menos, me empolga saber que talvez a gente vai ter uma mudança grande no Apple Watch, porque até a Bloomberg falando que a Apple tá fazendo o Apple Watch X, o Apple Watch 10, uma edição aí que vai ter um design diferente, talvez o corpo vai ser mais fino e por isso que eles vão mudar aí o encaixe das pulseiras. Eu, particularmente, deixaria o mesmo design e colocaria uma bateria maior. Para mim, esse que é a prioridade, mas vai ser interessante ver aí uma grande mudança no Apple Watch, que continua essencialmente a mesma coisa aí desde o Series 4, que foi quando ele ganhou os cantinhos mais arredondados. Aí no 7 a tela aumentou, as bordas diminuíram, mas tá essencialmente a mesma coisa. Eu não vejo um problema no design atual do Apple Watch. Eu gosto dele, acho que é uma coisa que funciona, mas coisas novas são sempre legais, então que vem algo novo aí. Porém, para pessoas como eu, que já tem aí anos de pulseiras de Apple Watch, vai ser triste ter que jogar tudo isso no lixo. A chave acho que tá aí, né? Mesmo design, só que bateria maior. Talvez não dê para fazer isso, porque eles podem ter atingido o limite do que dá para fazer com o espaço que eles têm disponível, né? Então, como é que você resolve isso? Você aumenta o espaço onde dá, o que pode significar justamente deixar as pulseiras mais rasas, o espaço que as pulseiras ocupam ali dentro, deixar um pouco mais raso, porque aí você ganha espaço, né? Eu estou fazendo aqui um Photoshop bem porco e me parece que o espaço que ocupa o encaixe das pulseiras ocupa 25% da área do Apple Watch. Então, imagina você poder ter, que seja, usar 15% disso com mais bateria, mais seja lá que elementos que eles querem colocar, aí você até entende, mas eu só espero que não seja aquele Apple Watch reto que saiu faz uns anos, que ia ser lançado. Nossa, sim. Porque aquilo eu acho muito estranho. Eu ainda quero saber a história daquele Apple Watch, porque todo mundo vazou, deu como certo e aquilo nunca existiu. A minha teoria é que aquilo era um protótipo descartado do Apple Watch Ultra, mas eu tenho muita curiosidade para alguém da Apple um dia dar uma resposta definitiva sobre isso. É uma boa teoria porque foi a primeira vez que apareceu uma história de uma tela completamente reta, né? Sim. Além das laterais serem retas. Então, gostei dessa teoria. Agora, uma coisa que aconteceu nessa última semana, e isso vira assunto todo ano, porque todo ano é meio parecido, né? O Marques Brownlee, ele faz primeiro os testes cegos lá das câmeras, o pessoal fica tentando fazer a engenharia reversa da qualidade da foto para botar no telefone favorito, que acaba matando o propósito disso, mas ele também faz a premiação anual dele dos melhores telefones do ano com diversas categorias, e uma coisa muito curiosa que eu achei é que o iPhone, para ele, foi o vitorioso aí de melhor câmera de smartphone. Ele justificou, ele falou assim, tá, você pode pegar aqui a parte da foto, você tem o Galaxy não sei o que lá, que até a foto fica melhor, mas experiência, aplicativo câmera, preciso filmar alguma coisa, preciso tirar uma foto de interface rápido, pá, ele falou, o iPhone é tão bom que ele disse o seguinte, se acabasse câmeras, eu precisasse só posso usar um pro resto da vida, qual que vai ser? Vai ser a câmera do iPhone, então ele é um cara que entende um pouco de câmeras, então ok, né? Mas eu tenho dificuldade em conciliar isso e tentar tirar a foto do céu que tá laranja meio rosa e ele sair branco e meio azul. Mas como? Pois é, tanto que ano passado, se eu não me engano, foi o Pixel ou foi o S22 Ultra que ele escolheu como melhor câmera e não foi o iPhone. Ele até criticou o Smart HDR na época e a gente comentou aqui que o Smart HDR deu uma boa melhorada. Mas ainda assim, ainda de vez em quando saem umas fotos fritas. Porém, eu entendo o argumento dele justamente porque ele é uma pessoa de vídeo. E para vídeo, realmente, o iPhone ele é excepcional. E tá ainda mais excepcional esse ano com o ProRes Log lá. Toda aquela coisa de gravar no SSD e ter uma qualidade absurda. Eu mesmo gravei meu vlog que vem aí. Ano que vem, provavelmente, porque a gente já tá na reta final do ano e não vai dar tempo de editar tudo agora. Mas e você salva esse projeto, hein? Faz backup. Né? Vai ter muito backup agora. Mas o iPhone para vídeo é incrível. Eu testei o S23 Ultra, eu tô com o Z Fold 5 aqui, que gravam o S23 Ultra grava em 8K, e ainda assim o vídeo não fica a mesma coisa, ele ainda tem um aspecto um pouco artificial do celular, e o vídeo do iPhone é muito bom. Então, como o Marques é uma pessoa mais de vídeo, eu acho que daí faz sentido
o argumento dele de que se ele precisasse usar uma câmera seria o iPhone, porque para vídeo realmente também acho que não existe hoje um concorrente que esteja à altura do iPhone para gravar vídeo. E ele mesmo reconheceu, né, que para fotos, ele falou aqui, sei lá, vai tirar foto com zoom, o zoom do S23 é muito melhor que o zoom do iPhone. Então, tem, para coisas específicas, tem alternativas melhores, mas pensando no conjunto, principalmente para vídeo. E ele até comentou que é uma coisa que eu concordo, consistência entre as lentes. Acho que nisso o iPhone se sai bem, porque o que eu vejo testando outros aparelhos Android é que, sei lá, tem a lente principal, ela é incrível, aí você muda para lente de zoom, ela já é meio ruinzinha, aí você vai para o Android, ela é pior ainda, ou sei lá, as cores não são tão calibradas, você percebe diferença de cores entre uma lente e outra, e no iPhone, pelo menos, a experiência ela é bem equilibrada, você dá zoom, tira zoom, e a foto ela sai mais ou menos com o mesmo aspecto, em questão de cores, então eu acho que isso conta bastante também. Eu lembro da época que era engraçado, que entre as lentes tinha uma diferençazinha de captação de luz, de cor mesmo, então era um salto estranho. Essa consistência faz sentido mesmo, mas ainda assim eu olho e falo, putz, o que esse cara ouviu nessa última semana não deve estar escrito. Com certeza. Muito bem, agora pra gente encerrar aqui o episódio de hoje, apareceram duas notícias bem interessantes envolvendo a Apple e inteligência artificial. Que, enfim, eu estou empolgadíssimo com tudo a respeito de IA. Tenho acompanhado de perto até coisas que, sei lá, sai estudo naquele site que é o Archive, que escreve com X, que geralmente são estudos ainda em pré-publicação, não foram revisados por pares, etc. Mas o legal desses estudos é ver para onde está apontando, pelo menos, a coisa, né? Porque dali, os que têm saído da Apple são as pessoas de IA, de Machine Learning da Apple, que até era uma questão grande isso, de não poderem publicar esses estudos. O pessoal que vive de pesquisa vive disso, né? O próprio nome é construído em cima disso, então é uma comunidade que é ativa nessa parte de publicação, o que, óbvio, vai muito contra tudo que a Apple sempre quis fazer, que é segredo, etc. Ela precisou abrir um pouco mão disso e apareceram estudos interessantes, como, por exemplo, um que mostra que a Apple, eu escrevi sobre isso no Mac Magazine, vai ter aqui o link na descrição para quem quiser dar mais piadinha, mas o resumo é o seguinte: os LLMs, o primeiro L é de large. Quanto maior for o modelo, o treinamento, ali a base, etc., os parâmetros, melhor é o resultado. E como é que você coloca isso tudo no telefone? Não dá, né? Porque não tem espaço para fazer isso, porque são muitos e muitos e muitos gigas, e para o negócio funcionar, ocupa muitos gigas também, ou da GPU, porque os cálculos que ele faz ali são mais rápidos de fazer na GPU do que na CPU e coisa assim. Ou então, um jeito de tentar fazer isso é você usar a memória RAM. Só que a memória RAM é muito pequena. Se você comparar, por exemplo, a memória do iPhone, você tem 1 TB de espaço na versão com 1 ou 2? Acho que é 1, né? O 1 TB de espaço, mas o RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. Então, o que o pessoal da Apple fez? Um filão do mercado está indo para os Small Language Models, que o nome é autoexplicativo, né? Eles são o contrário dos Large Language Models. Você vê, a Microsoft lançou o Phi, que escreve PHI, lançou a segunda versão. O Google lançou recentemente o Gemini, que tem diversos modelos. Um deles é o Nano, que é menor também, que é feito para rodar localmente no telefone. Eles cumprem menos tarefas do que um Large Language Model? Sim, é tipo a Siri do HomePod, que é diferente da Apple TV, que é diferente da do iPhone, que é diferente da do Mac, né? Eles adaptam ali para a tarefa que vai ser a principal de fazer no dispositivo. E no caso da Apple, o que ela pensou em fazer? Eles estão pensando em fazer o seguinte: o modelo mesmo fica armazenado na memória flash, mas ele é estruturado de um jeito que entre a memória flash e a memória RAM tenha um segundo modelo, que eles chamam de modelo de custo de inferência, que calcule basicamente a pergunta que você fez para ele. Ele vai lá no modelo na memória flash, busca só o pedacinho que precisa para ele cumprir aquela tarefa, joga na memória RAM e ainda assim isso é mais rápido do que rodar o modelo inteiro na memória flash. Então eles fizeram meio que o melhor dos dois mundos, né? Modularizar basicamente o que seria o ChatGPT para trazer para a memória RAM só o pedaço que você vai usar dele, deixando todo o resto lá armazenado na memória flash, que é um jeito curioso. Essas coisas sozinhas já existiam. Tem uma parte de janela deslizante, de contexto, a parte de inferência mesmo. Vai ter no estudo, é mais detalhado do que dá tempo até de explicar aqui, apesar de que eu poderia falar sobre isso por horas aqui, porque eu acho muito interessante. Mas ainda assim, o resumo é esse. Eles juntaram diversas coisinhas, o que indica para que caminho pode seguir uma Siri GPT, por exemplo.
tem um outro desafio aí que é o seguinte: por que até hoje não tem nenhum assistente virtual que seja baseado, de telefone, digo, baseado em ChatGPT? Porque não dá. É muito custo, tanto de hardware mesmo, quanto custo financeiro. Cada vez que você faz uma pergunta para o ChatGPT, custa 30 centavos para a OpenAI. A OpenAI pode perder dinheiro, porque ela está a Microsoft falando assim, taca carvão aí, vamos lá, acelera, gasta o que precisar, a gente garante. No caso da Apple, perguntas para Siri, imagina o volume disso, né? Perguntas da Siri. Não dá para fazer isso, né? Então, existem essas duas dificuldades. Uma solução pode ser isso, modelos mais leves, feitos para rodarem na estrutura do dispositivo, sem colocar hardware novo, e que isso me deixou muito empolgado, porque é o que eu falei há algumas semanas sobre uma outra tecnologia de IA. Se a Apple está fazendo isso, estudando isso, e até de certa forma divulgando isso agora, é para todo mundo se familiarizar com essa história e lá na WWDC aparecerem as ferramentas mesmo, que já estejam prontas para o pessoal usar e dar uso disso, tirar proveito para isso. Eu curti muito essa notícia. É bem curioso, justamente porque a gente está vendo a Apple falando cada vez mais de IA, depois de todo mundo reclamar que ela não falava, que estava ficando para trás. E aí ela meio que, vocês não queriam ouvir falar de IA? Então vamos falar. Então agora tem projeto, eles liberam tecnologias novas, APIs novas, nada ainda nível Siri GPT, mas tudo indica que vai rolar. E ano que vem deve ser um ano em que a Apple vai apresentar alguma AI generativa dela de alguma forma. E isso de misturar as coisas é bem legal. E eu também super vejo, por exemplo, eles implementando um modelo pequeno de um processamento local. Talvez isso no iPhone 16 tenha lá, que já venha no chip com um modelo para processar certas coisas super rápido, aí outras coisas ela processa online. Então super vejo a Apple combinando essas coisas. E uma outra notícia bem interessante que eu gostei foi que a Apple, essa veio lá do New York Times, que a Apple tá negociando com grandes publicações. Eu até achei engraçado, né? Porque o New York Times é uma grande publicação, então será que teve alguma... Eles também estão sabendo, né? Não só por fontes, mas através deles mesmo, que a Apple está negociando com grandes publicações para pedir permissão para usar o material deles para treinar uma inteligência artificial. Então, assim, eu acho bem legal isso, porque conhecendo a Apple, eu não acho que a Apple ia dar lá ia baixar toda a web para treinar a Siri GPT. Me faz mais sentido ver a Apple indo diretamente em fontes específicas e confiáveis, tipo um New York Times da vida, esses sites mais grandes, e falar, vamos usar as suas coisas, né, que são informações consideradas confiáveis, para treinar a nossa inteligência artificial. Então, tá, e para a Apple estar, né, realmente indo atrás dessas grandes publicações, é porque algo tá vindo aí, algo grande vem aí. E eu tô ansioso para ver o que a Apple finalmente vai apresentar nesse iOS 18 em 2024. Uhum. Essa do Times foi curiosa, porque na matéria o Times fala: a Apple está negociando com diversas publicações e organizações, incluindo a Condé Nast, que faz a Vogue e o New Yorker, NBC News, IAC, que faz a People, Daily Beast, Better Homes and Gardens, e não falaram do Times. Então, eu falo, tá, o Times ficou bravo porque não tá nessa e quis vazar o negócio. Ele tá no negócio, não quis falar que ele tá lá. De onde veio esse vazamento, essa notícia? Eu tô muito curioso, né? Porque uma coisa é a Apple falar assim, Times, divulga isso aí, fala que a gente tá no mercado pagando publicações para publicações virem até a gente e licenciar, facilita o nosso trabalho, isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser, não chamar a gente pra brincadeira, a gente vai explodir esse negócio aqui e vai bagunçar o coreto. Tô muito curioso pra saber. Mas a notícia, ela é empolgante, né? Porque mostra um jeito diferente e que pode indicar até o primeiro caminho de uma das IAs que seja por Apple News, por exemplo, consumo personalizado de notícias e você interagir, etc. Pode não ter nada a ver com notícias, é só porque as notícias são um volume grande de dados atualizados e isso é utilíssimo para esses chatbots conversacionais, é reduzir o que eles fazem, mas assim, para esses modelos e essas IAs. Então isso é muito interessante. E uma que nem virou uma notícia muito grande, que eu nem tinha colocado na pauta aqui, mas acho que vale falar também, é que a Apple ela publicou um LLM
chamado Ferret. Isso faz uns meses, passou batidaço, e ele serve só para analisar imagens. É um projeto de código aberto, e eu vou deixar o link do GitHub aqui para quem quiser dar mais piadinha, chamado Ferret. Então, você vê diversas coisinhas começando a pipocar, de diversos segmentos diferentes, mas isso aí tudo de dentro ali da Apple. Então isso tudo é bem, bem, bem empolgante. E finalmente, uma coisa que eu escrevi na matéria e que você também comentou aqui, a gente escutou por anos a Apple contratar pessoas de IA, falar que estava fazendo IA, mas cadê? Né? Cada vez que ela falava que a Siri era IA, a gente queria jogar o telefone pela janela. Então ver agora os resultados disso, tudo bem que é estudo, nada disso é produto, treino é treino, jogo é jogo, mas ainda assim as primeiras manifestações tecnológicas de todo esse investimento, de todo esse tempo, e quando elas aparecem as pessoas falam, tá aí, legal. E isso é bem empolgante. Com certeza. E de novo, acho que é sinal de que algo grande está por vir em 2024. Tomara, mas que para 2024 chegue, a gente vai encerrar esse episódio, que assim aparentemente ele chega mais rápido, e de fato, né, porque o próximo a gente grava na segunda-feira, é um dia menos aí. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano inteirinho, que ajudou a fonte a crescer, obrigado aos patrocinadores todos que acompanharam a gente ao longo desse episódio, obrigado em especial a ExpressVPN pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que comentam sobre a fonte para mais gente ainda poder descobrir o podcast. E a você, Felipe, por durante mais um ano, ó, que bacana, nos ajudar a fazer sentido do que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte e por ter ficado com a gente por mais um ano aqui de A Fonte. Agora a gente volta só em 2024, olha só. Mas valeu aí, pessoal. Um abraço para vocês. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Muito bem, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz a área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com o Rambo, o Coca e o Bruno Casemiro. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês ao longo de 2023 e a gente volta na segunda que vem, que também é o ano que vem. Falou! Um abraço e até a próxima.